porque no contexto do espaço cristão, volta a ser a figura do governante, o critério para a guerra, para a paz, para a justiça. Isso da onde a partir dessas ideias, né? Olá, estamos começando mais um ACEDOC Podcast. Hoje iremos trabalhar um livro muito interessante, A República Hebraica, de Enoch Wines. Estamos aqui com dois professores que são autoridades no assunto, professora doutora Inês, professor doutor Antônio, professor doutor e a especialista na área de filosofia, professora com a sua especialização na área de ciências da religião e educação. E nós vamos trabalhar a abordagem geral dessa obra, tentando entender o autor, o contexto que foi produzido, entre outros aspectos que vocês vão gostar. Professor Inês, sobre essa obra, fale um pouquinho para a gente a respeito do autor, contexto em que ela foi produzida, qual o propósito de se traduzir essa obra e disponibilizá-la para nós em português. Ok, professor Rubem. Eu estive em 2012 nos Estados Unidos para pesquisar sobre a história cristã americana. E eu tive a oportunidade de estar em dois pontos muito especiais, né? Um na Virgínia, outro lá em Massachusetts. E nesses dois contextos onde estão arquivados muitos documentos de 1620, 630, quando chegaram os peregrinos lá, eu vi essa obra, vi o livro físico e fiquei impressionada. E aí fiquei mais impressionada quando eu fui para o arquivo eletrônico. Quando eu fui pesquisar sobre a obra, eu achei o arquivo eletrônico. Então, essa obra, ela é parte de uma obra bem maior. Esse aqui é o livro 2 da obra que tem o nome de Commentaries on the Law of the Ancient Hebrew. E aí o primeiro, o livro tem uma introdução que tem 80 páginas, se chama de preliminares. E depois tem uma outra parte com 230 páginas. E o segundo livro é o livro 2, o República Hebraica. Eu comecei a traduzir para ministrar palestras, porque eu fiquei tão impactada com o teor. E aí eu escrevi alguns trechos, ministrei palestras sobre aqueles trechos, relacionando com assuntos da história da educação, etc. Mas eu percebi que era precioso demais para ficar só para mim. Então, o Enoch Wines escreveu em 1852. Ele era um pastor congregacional, mas também era um advogado, se dedicou bastante a trabalhar com reformas prisionais e entendia muito que a política era uma coisa tão importante para o teólogo quanto a ética. O teólogo deve estudar teologia, ética e política. E essa conexão entre essas áreas, né? Eu fui professora de ética na Universidade Presbiteriana Mackenzie durante 10 anos, e o meu interesse em educação, meu interesse em teologia, o meu interesse na história das ideias, a história do impacto da cultura judaico-cristã no mundo ocidental, tudo isso me tornou assim fascinada pela obra e muito motivada a fazer essa tradução. Interessante. O título da obra é República Hebraica, né? A Lei Orgânica do Estado Hebreu. Assim, república não é algo que nos remete à Grécia Antiga, ao Império, à Antiguidade Clássica. Explica para gente esse título, a República Hebraica. Então, eu também aprendi que tudo começa em Roma, tudo começa Roma e Grécia, né? Não existe nada antes disso. Aliás, como professora de Ética e Cidadania na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu utilizava um vídeo que começa dizendo que antes dos gregos e romanos não havia lei. Antes dos gregos e romanos havia poder. É o que a filósofa que gravou aquele documentário sobre ética dizia, com essas expressões. Ela dizia assim: antes dos gregos e romanos havia poder, e o poder estava centrado na figura do governante, e o governante era o critério para a guerra, para a paz, para a justiça, para a injustiça, para a vida e para a morte. E os gregos inventam a lei, inventam um espaço público onde a vontade de ninguém é a lei, a vontade de ninguém é o critério. E eu usei esse vídeo nas minhas aulas de ética e cidadania durante vários semestres.
com um certo incômodo. Confesso que eu, usava aquele material e me gerava um pouco de desconforto, porque depois ela disse que os gregos e romanos inventam a lei e os cristãos acabam com esse espaço de poder, que é o espaço público, porque no contexto do espaço cristão, Uhum. volta a ser a figura do governante, o critério para a guerra, para a paz, para a justiça e para a justiça. Eu disse: "Da onde ela tirou essas ideias, né?" Mas eu não sabia contestar. E aí mergulhei no estudo da linha do tempo, da história da ética, para dar uma aula mais consistente para os meus alunos, com mais fundamentação. E isso bem antes de conhecer essa obra. E quando eu comecei a fazer essas pesquisas, porque eu me deparava com uma contradição assim. Eh, Davi era um rei muito antes do contexto dos gregos e romanos. Ele é confrontado por um profeta. O profeta chega lá, conta uma historinha para ele, ele fala: "Esse homem deve morrer", e o profeta diz: "Esse homem é você", o profeta Natã. E isso 1000 anos, pelo menos antes desse período chamado de iluminismo ateniense, né, que surge a tal república na Grécia. Então, da onde vem essa ideia de que a lei é superior ao rei, que eu vejo no contexto de Davi, e eu não vejo na história das leis, eu não vejo na história da ética, né? Então, o livro do Enoch Wiles me trouxe essas respostas. A ideia de que a lei está acima do rei é anterior, inclusive ao rei Davi, anterior ao rei Saul, é lá do período de Moisés, e ela é aplicada no contexto dos juízes. E aí o livro do Enoch Wiles, A República Hebraica, ele fala que nós lemos o livro dos juízes só pensando naqueles períodos críticos, no qual Deus levanta um juiz sobre todas as tribos. E nós negligenciamos alguns versículos no livro de Juízes que diz assim: "E houve paz por 120 anos". Uhum. Tem outro verso que diz: "E houve paz por 80 anos". Não, o que aconteceu nesse período de 120 anos no livro dos Juízes? Esse período de 80 anos? O Enoch Wines vai dizer: ali estavam sendo aplicadas as leis instituídas por Moisés, as 12 tribos conviviam em paz, com leis locais, e Deus levantava um juiz sobre todas as tribos quando havia grandes crises, né, problemas, afetando mesmo e impossibilitando essa vivência da República Hebraica. Então, a República Hebraica é essa lei orgânica do Estado hebreu, no qual tem algumas normas para toda a nação, mas a maior parte das normas estão ligadas ao governo local, ao autogoverno das tribos. Uma das questões importantes que, quando eu li o livro que a senhora traduziu, com bastante cuidado, e a gente podia ver o cuidado na seleção das palavras para representar bem ali a ideia do autor, era que o Wines parecia que queria realmente demonstrar com fidelidade essa ideia dos princípios, que são Uhum, princípios republicanos, uhum. democráticos, aspergidos ali, né, naquele poder Sim, diluído, não sim. é? O senhor, professor Antônio, quando trabalhou com a obra e pôde fazer a leitura, e eu sei também que o senhor usou o texto várias vezes em sala de aula, ah, eu tenho certeza que o senhor ponderou várias questões relacionadas à importância do pensamento hebraico, né, na construção da civilização ocidental. Como é que o senhor avalia isso, assim, a importância do pensamento hebraico, como consta ali nessa República Hebraica, né, período dos juízes, né, Sim. na construção do pensamento ocidental? Olha, professor, para responder isso, de licença, professora, eu tenho que fazer um pouco de confronto de visões, de percepções da história, da forma com que a racionalidade foi aplicada no Ocidente. Então, nós aprendemos da seguinte forma: em parte certa, porque aquela transparência dos fatos históricos nós nunca vamos ter. A gente tem que ter a honestidade diante daquilo que foi, que é e que um dia será. Primeiro, nós aprendemos que o Ocidente tem uma racionalidade específica. E essa racionalidade ela é formada a partir das categorias
da filosofia grega. Então, a filosofia grega começa ali no 6º século a.C. Esse período, o mundo hebraico já existe aproximadamente 1000 anos antes. Já está se desenvolvendo dentro de discursos que depois Aristóteles vai condensá-los no Organon. Uma coisa interessante fazer essa relação. E a racionalidade grega ela tem 2 momentos importantes que acabam definindo o Ocidente: o platonismo e o aristotelismo. Platão cria a primeira universidade em 388 a.C. e ali se instaura os 3 níveis de ensino, 1º, 2º e 3º graus no Ocidente, a partir daquela visão de que a alma humana tem 3 graus. Essa universidade vai de 388 a.C. a 527 depois de Cristo. É a universidade fechada por Justiniano. Então, são 917 anos aproximadamente de universidade. Então, grandes pessoas importantes estudam na Universidade de Platão. Em 335, Aristóteles funda o Liceu e, com a fundação do Liceu, a instauração do método de observação da natureza, as ciências naturais e a lógica. Então, nós temos nessa visão desses 2 sistemas gregos que o Ocidente nasce ali enquanto pensamento. Então, as categorias, as palavras, os conceitos mais densos das línguas ocidentais, do ponto de vista filosófico científico, são palavras gregas. Em segundo lugar, se os gregos nos ensinam a pensar dentro da ciência, no conhecimento científico-filosófico, com seus vários sistemas filosóficos, nós vamos encontrar em Roma as leis, o que se chama de ius, o direito para as coisas públicas e privadas, gerando assim a ciência jurídica que será a base de todo o direito praticado no Ocidente, tanto na dimensão do civil law quanto do common law. Essa visão é clássica. Só que aí os historiadores contemporâneos puxam um link por um dever de justiça, que é uma terceira ideia formadora do Ocidente. É a percepção hebraico-cristã do homem. Para falar dessa percepção hebraico-cristã do homem, nós temos a Bíblia para falar disso, ou a Torá judaica. Mas um livro como esse que o Enoch Wines escreveu e que a professora Inês traduziu, nós não tínhamos acesso disso em língua portuguesa. E o que é essa visão, concepção hebraico-cristã do homem? Se eu estiver falando muito, vocês, por favor, me interrompam. É que o mundo judaico e, consequentemente, depois o cristianismo, que espalha para o mundo ocidental as percepções judaicas do monoteísmo, da criação, do tempo esperado e do fim dos tempos, a Gênesis, Kairos, Eschaton, ela cria para o homem ocidental os horizontes existenciais, muito antes de qualquer psicologia, muito antes de qualquer filosofia. Os horizontes existenciais, ou seja, a perspectiva existencial. O mundo judaico, nós somos espiritualmente judaicos, através do cristianismo, sem até percebermos. Só que, aqui eu peço até a opinião à professora, que é competente no assunto judaico, só que essa perspectiva existencial do ser humano, esses horizontes, não são coisas só que têm uma dimensão mística, acima da história, mas que houve um momento em que essas coisas estiveram concretizadas através de formas políticas como as 12 tribos de Israel, que, de uma certa forma, não vou dizer que os gregos copiaram, mas os judeus viveram antes dos gregos a forma de polis. Sim. Ou seja, ali dentro das tribos judaicas tinham questões para resolver, desde o modo de casamento, a legislação, as formas de relacionar entre si enquanto polis, como tiver na Grécia, e a forma de se relacionar, inclusive, com os poderes fora das fronteiras aproximativas que existiam em Israel. Então, isso é uma fonte inesgotável de ensino e de releitura da forma com que a racionalidade grega, a racionalidade ocidental, foi formada. Sim. E a racionalidade das leis.
e das divisões geográficas, né? É interessante nós pensarmos que aquilo que foi vivenciado na República Hebraica foi colocado em prática de uma forma já talvez um pouco modificada, mas na Pérsia, Uhum. quando Dario, que tinha toda essa cultura hebraica, né, e Dario foi conselheiro de reis na Pérsia. Então aquela ideia da da lei da Pérsia que não pode ser revogada, por que que não pode ser revogada? Nem pelo rei, porque a lei está acima do rei, e isso, E vai ser um existem princípio indícios. depois do liberalismo, né, professor? Isso. Por exemplo, Então pegar esse inglês. sim, já não é a ideia da centralidade do poder na pessoa, como diz o vídeo que eu utilizava em sala de Uhum. aula, né, a pessoa como critério para todas as coisas, para o certo e para o errado, para a justiça e para a injustiça. Na tradição hebraica não era, e depois, no contexto da Pérsia, sob a orientação e influência da cultura hebraica, via Daniel e os Uhum. amigos que estavam ali, a lei está acima da vontade do governante. E aí, no contexto já do mundo cristão, é na Irlanda que isso se materializa com São Patrício. Então, São Uhum. Patrício pega as ideias da República Hebraica e ele organiza a Irlanda nessa divisão de 10 famílias, não 10 pessoas, né? 10, 100, 500 e 1000, como Jetro orientou Moisés e Moisés colocou em prática. Essa é a primeira, o Enoch Wiles fala isso com muita clareza, a primeira forma de instâncias de apelação que se vê na história é um tribunal local, a justiça próxima das pessoas. As pessoas podem ser julgadas ali por aqueles que foram eleitos para essa função de julgamento. E no Deuteronômio é dito com muita clareza, né? Moisés fala para escolherem juízes que julguem conforme a lei, não conforme a aparência. Ele diz: não temam a face de ninguém, mas julguem de acordo com a lei. Então, essa ideia do 10 famílias, grupo de 10 famílias, que se torna depois o neighborhood, a vizinhança, que é um embrião do que a gente chamaria de município, né? Uhum. Um municipalismo. Ali as pessoas deveriam ter o julgamento para suas causas, não estando satisfeitas, deveriam recorrer a instâncias superiores, chegariam ao Supremo Tribunal, a Moisés, só quando tivessem exaurido, né, todas as outras instâncias. São Patrício instaura isso na Irlanda, depois um discípulo de São Patrício vai para a Escócia, Columba e São Columba, e ele coloca isso em prática lá, e depois o rei Alfredo, unindo Inglaterra, Escócia e Irlanda, ele cria esse código de leis do rei Alfredo que está baseado nisso, está baseado na República Hebraica. Uhum. E a Carta Magna, em 1215, está baseado nessas ideias que estão aqui, de justiça próxima, do rei que se submete à lei. Então, tem toda uma linha do tempo de como essas ideias da República Hebraica, que o Enoch Wiles explicita aqui com muita clareza, como é que isso chega depois à República Americana, né, que os pensadores da República Americana, ao buscar modelos de república, eles não vão para a Grécia e Roma, até vão, mas não é lá que eles ficam, eles vão mais atrás, e é na República Hebraica que eles se inspiram para criar uma constituição. A primeira ideia de constituição está no contexto dos hebreus, conforme diz esse livro. A primeira ideia de Senado é o Sinédrio hebreu. Uhum. Então, a primeira ideia de governo representativo é essa ideia orientada por Jetro a Moisés, e Moisés coloca em prática, e depois tem essa trajetória que eu mencionei. Então, o professor Antônio está certo ao mencionar que isso está muito escondido, parece que há um preconceito contra essas ideias judaico-cristãs que esse livro restaura, e por isso que eu traduzi, e fico muito, muito honrada de saber que o professor Antônio utiliza em sala de aula, estuda com os alunos dele. Esses institutos são muito interessantes, né? Instâncias recursais, a Uhum, primazia da lei, uhum, reserva legal, não é? uhum. Ah, mas tem umas leis ali, professora, será que tem realmente alguma relevância nesse sentido, em termos de construção do pensamento ocidental? Por exemplo, o livro aponta a questão da
da costura dos tipos de tecido, ou então de não cozinhar a carne do bezerro no Leite. leite da mãe. Será Uhum. que isso também aponta para a construção da civilização ocidental como instância recursal ou reserva legal? Então, esse é um ponto bem interessante, professor. O Enoch Wiles fala da teocracia hebraica. Então, o que que é essa teocracia? Deus é o chefe supremo da nação. E ele diz isso que é clara a linguagem de Deus. Assim, vocês devem ser santos porque eu sou santo e não devem ter outro Deus diante de mim. Os 10 mandamentos falam, não terás outros deuses diante de mim. E não é dito que vocês não devem ter outros deuses porque eu sou o criador de toda a terra. Não é feita essa alegação. É dito, é porque eu vos tirei da terra do Egito, porque eu vos constituí como nação. Então, é uma justificativa diferente. São leis que valem para aquele povo. Vale para aquele povo que tem um contexto de vizinhança idólatra. Existem ritos idólatras que ofenderiam o Deus que é o chefe supremo da nação. Então, Deus é o chefe supremo da nação. Adorar um outro Deus seria como um desrespeito ao presidente, um desrespeito ao rei civil, ao rei eh, físico, né? Ao rei que governa a nação. Nesse tempo, quando essas leis são instituídas, não tem rei, Deus é o chefe supremo. Deus é o chefe civil da nação, não é Moisés. Moisés é o representante desse Deus que os tirou da terra do Egito e os constituiu como nação. Então, por que não costurar lã e linho? Porque existiam rituais pagãos que pegavam o linho que vem da terra e a lã que vem do animal, e essa mistura estava relacionada a divindades que se agradariam desse tipo de mistura. Existiam rituais de fertilidade em que um bezerro recém-nascido era sacrificado e cozido no leite da mãe, e aquele cozido, aquela mistura era aspergida em rituais de fertilidade para que a terra fosse favorável, né? Isso era abominação para os judeus. Isso era afronta ao Deus vivo e por isso era proibido por lei e punido com pena de morte mesmo, porque era uma afronta à fidelidade, uma afronta ao Deus que deveria ser crido e, e buscado e esperado que ele abençoasse a terra, que ele fizesse a terra produzir, e não as divindades dos povos pagãos que circundavam o povo hebreu. Então seria correto eu pensar que a autoridade política se submete à lei, mas Deus é o fundamento de toda a lei. Sim, Seria. Deus é o fundamento de toda a lei. Perfeito. Eu pude observar na obra também que, em cima dessa esteira de raciocínio, tem 3 valores que me saltam aos olhos, né? A ideia de igualdade, liberdade e a propriedade, né? Hum. Propriedade, inclusive propriedade de propriedade privada. Tem um sentido de filosofia política, professor Antônio, por trás disso, que a gente poderia talvez comparar a mentalidade hebraica com a grega e tirar uma lição para nós, para os nossos dias? Primeiro de tudo, um conceito fundamental que eu percebo aí é aquele de liberdade. Já na visão hebraica, e logicamente depois com o cristianismo, os gregos e romanos não tiveram essa percepção de liberdade, porque para o grego o Estado é fim e o sujeito é meio. Idem no Império Romano. Ou seja, o Estado, tanto a res pública romana quanto a, a política grega, polis, ela dispõe do sujeito. Dispõe do sujeito e o sujeito não se rebela facilmente, porque o sujeito se vê não em relação a uma transcendência de providência, mas o sujeito greco-romano se vê dentro daquilo que ele chama de tragédia, que é cântico de bode. Ou
seja, ele se vê como dentro de um círculo de eterno Uhum. retorno, que a vida dele não há um propósito final, a não ser o silêncio. Então, o Estado dispõe do indivíduo. E tanto é verdade que quando a visão hebraico-cristã se esparrama no Império Romano, que tem ainda base no mundo helênico com Alexandre Magno, isso já na época de Cristo, e depois do Império Romano, ao martírio. Há brutalidade em cima dos cristãos. Porque os cristãos não eram contra o Império, nada contra o imperador, mas defendiam a liberdade de escolha, de adorar quem eles quiserem. Então, eles não tinham conceito de liberdade. Os gregos romanos não tinham conceito de liberdade. Ou seja, o sujeito como fonte de autonomia e que ele obedece, em última instância, somente a quem ele o criou. Inclusive, ele pode rebelar-se até contra o próprio Deus. E essa percepção de liberdade ela é muito presente no mundo judaico ao longo da história. Nós temos casos muito específicos com relação a isso ao longo da história. Inclusive, um dos países, citando só um exemplo, o professor Nobre está lendo o livro, me veio na cabeça, um país africano, por exemplo, que nunca foi colônia de nenhum outro país no mundo, a Etiópia. Você sabe que 70% dos etíopes é uma da tribo de Israel, os Falasha. Até a Itália, quando entrou lá na Segunda Guerra Mundial, teve que abandonar a Etiópia. E isso depois ficou forte a partir de 72, 82, quando o Estado de Israel levou os judeus para Israel, os judeus etíopes. Essa percepção de liberdade é um dos fundamentos mais revolucionários que a visão hebraico-cristã passa para o Ocidente. Isso está presente no espírito judeu, a questão de liberdade. Isso nós diríamos seguir dentro da política, diria uma judia chamada Hannah Arendt, é o elemento mais importante, porque é o que nos assemelha a Deus, a liberdade. Às vezes eu penso que a inteligência, mas uma inteligência, vontade e liberdade estão próximos, mesmo? São potências de uma mesma realidade que é a nossa pessoa. Então, eu diria o seguinte, que ao longo do Ocidente, as grandes conquistas de liberdade, de fato, com responsabilidade, porque a minha liberdade não permite destruir o resto da sociedade, ela tem base profundamente no conceito de criação do homem que o judaísmo e o cristianismo esparramam. O cara é livre, não digo de forma absoluta, porque o homem é um ser limitado, é uma criatura, mas o conceito de liberdade, inclusive com a possibilidade de revolução, é um conceito extremamente válido, inclusive hoje. E todas as vezes que nos tolhe a liberdade como indivíduo, como pai de família, como cidadão, nós sentimos a necessidade de reagir. Se tolhe algo que é essencial à própria natureza Aquilo que é humana, essencial né? à nossa natureza de seres criados. E isso é uma verdade que nós não podemos, assim, não digo nós não podemos, jamais deveríamos esquecer. Senhora professora, na obra tem algum outro princípio que a senhora vê que ecoa, né, nessa construção do pensamento ocidental que a senhora gostaria de destacar? Eu gostaria de voltar a falar do princípio de igualdade, né? A ideia de igualdade, essa ideia começa também com os hebreus. Existe um outro livro, só para reforçar o argumento desse aqui, de um autor chamado Jean-Claude Guillebeau. Uhum. Ele escreveu um livro chamado A Reinvenção do Século XX. Desculpa, A Reinvenção do Mundo, um adeus ao século XX. O Guillebeau fala que nós não conseguimos nos distanciar do nosso mundo o suficiente para entender o quanto é radical a ideia de liberdade do contexto hebraico-cristão, o quanto isso é totalmente estranho ao pensamento grego e romano, como o professor Antônio estava falando. Então, o Guillebeau fala que os hebreus é quem tornam, pela primeira vez na história do homem, tornam pensável, a expressão dele é, eles tornam pensável a ideia de igualdade exatamente quando colocam que Deus criou os homens, né, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Então, enquanto todas as outras nações pensam a si mesmas como superiores aos outros, a ideia de que, para os gregos, é só o grego
é ser humano, todos os outros são bárbaros. O que são os bárbaros? Aristóteles dizia que os bárbaros só têm de humanos os pés, uma forma irônica dele dizer que bárbaro não é ser humano, né? Bárbaro é bárbaro. Então, os gregos pensavam a si mesmos como centro do mundo, e as outras nações também. E, e a escritura hebraica começa dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que todos os seres humanos são descendentes de Adão. Então, isso torna pensável a ideia de igualdade. E aí, o próprio autor que eu estou me referindo, ele fala que é Paulo quem resgata essa ideia hebraica e radicaliza, porque no contexto ali do surgimento do cristianismo, tem o grego dizendo que só existe o grego, o resto é bárbaro, Uhum. mas o hebreu também entende que tem o hebreu e o gentio, todos os outros são gentios. Embora existem muitos trechos hebraicos que fala dos gentios, né? Fala para pregar, anunciar entre as nações a sua glória. Então podemos anunciar a glória de Deus entre as nações. Os outros povos foram também criados à imagem e semelhança de Deus e há abrigo, né, debaixo dessa proteção do Deus de Israel para aqueles que se achegarem. Então é essa ideia de igualdade que é uma ideia hebraico-cristã, e as pessoas falam de igualdade na Grécia como se fosse normal pensar a igualdade na Grécia sem essa influência judaico-cristã. A ideia de educação para todos é uma ideia que o Enoch Wines coloca como sendo um dos princípios da República Hebraica, a ideia de ensinar as pessoas a respeito das leis para que elas pudessem responsavelmente se colocar diante das leis. E Moisés fala disso, de ensinar a lei para o povo, para que o povo possa escolher os representantes que cumpram a lei e possam ser vigiados, né, supervisionados pelo povo. Então é necessária educação. E ele traz a ideia de que, a informação, de que é o primeiro povo a se preocupar em alfabetizar todas as pessoas. As pessoas precisavam aprender a ler a lei, para colocar a lei como amarrar no braço, colocar como no umbral das portas, para poder ver, visualizar a lei. Então, a ideia de alfabetização, de ensinar a ler mesmo, como uma coisa que, inclusive, as mulheres deveriam aprender a ler. É muito radical a gente pensar nessa educação integral, né? E a ideia de liberdade, como o professor está falando, ligada à ideia de educação. Nós precisamos educar as pessoas para serem livres. E aí, pensando no John Locke, por exemplo, que era um leitor assíduo, né, dos textos hebraicos, John Locke, no segundo tratado sobre governo civil, ele faz uma pergunta interessante. Ele fala: qual a diferença entre o filho do príncipe e o filho do lenhador? E ele mesmo responde: nenhuma, enquanto eles não aprenderem a governar a própria vontade. Então é necessário educar a vontade, ter domínio próprio para ser livre, para entender como é que ele administra sua própria propriedade, não cobiça a propriedade do outro, respeita a liberdade do outro. Então, essa educação integral, né? Educação da vontade, educação pública, educação para entender o espaço público, que está fundamentada aqui. Muito bom. Nossa conversa está boa, nós estamos caminhando já para o fim, para a gente sintetizar como que nós poderíamos, então, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está com muita vontade de ler essa obra, né, que nós tivemos o privilégio de ler, né? E a professora, em primeira mão, né, o texto original e traduzir e disponibilizar para a gente. De uma forma bem sintética, como é que a gente poderia dizer que, na opinião da senhora, na opinião do senhor, é a maior contribuição deste livro para o nosso cenário aqui, pensando em Brasil? Eu acho que eu gostaria de ouvir a opinião do professor E primeiro. um costume judaico de fazer as orações, de estudarem, batendo com a cabeça, fazendo assim com a cabeça. Não sei se vocês já viram, né? Desde meninos, assim com a cabeça. E a gente pergunta por que tem esse costume entre os judeus. Então, quer dizer, para não dormir. Mas o rabino explicou, não é para não dormir. É para guardar, para estar atento, para guardar aquilo no coração. Uhum.
E eles ainda perguntaram, que língua é a sua original? Português. Mas no português tem a palavra decorar. Decorar significa guardar no coração. Então, todas as vezes, professor, que nós esquecemos aquilo que é essencial à nossa história, nós estamos perdendo, nós estamos nos empobrecendo e faltando visão de mundo e de ser humano. Então, eu fiz a minha partezinha. A professora fez a grande parte de traduzir. A minha partezinha é, dentro do possível, fazer o máximo de pessoas lerem e mostrarem para eles, objetivamente, através de fatos, o que nos constitui e o que nos mantém como ocidentais e que nós, cristãos, independente da denominação, temos o direito de afirmar verdades que ajudaram a construir a civilização ocidental. E isso aqui no Brasil. Sim. Então, enquanto o professor estava falando, eu estava aqui. O que realmente é o mais importante, né? Eu queria. Difícil, né? Porque ele apresenta 17 princípios, né? E fala dessa justiça, dessa forma de justiça próxima, justiça pelos pares, né? O julgamento pelos pares. Ele fala da importância. Ele fala a importância da guerra, inclusive, que o preparo para a guerra é que leva ao preparo para a paz, né? A pessoa deveria estar pronta para defender a liberdade e isso traria paz. Ele fala de outras coisas, mas a educação, eu acho que eu tenho que voltar para a educação. A importância de ensinar as pessoas a lerem, para elas estarem livres para ler qualquer coisa. Qualquer coisa, a pessoa precisa aprender a ler bem, ler bem. E nós estamos vivendo uma ditadura do analfabetismo, uma ditadura da ignorância. A ideia de que não existe superioridade da cultura escrita sobre a cultura oral, e eu já vi isso em. Parece absurdo, mas eu vi, eu ouvi, eu presenciei, eu participei de um encontro de secretários municipais de educação, de diretores de escola e coordenadores de escola, um consórcio de municípios, e o tema era o mito da superioridade da cultura escrita sobre a cultura oral. A senhora acredita nisso? O palestrante leu um texto sobre isso, sobre o mito e tal dessa superioridade, assim, que a cultura oral é tão importante. E aí dividiu em grupos, e cada grupo deveria escrever um texto sobre pessoas analfabetas que influenciaram a vida dos componentes do grupo. Uma apologia do analfabetismo num contexto de capacitação de gestores públicos da educação. Isso é um assinte mesmo à liberdade, né? Porque como é que eu vou dizer que hoje eu tenho a mesma possibilidade de descobrir coisas que eu tinha quando eu era analfabeta? Ou, para ser um pouquinho menos radical, como é que eu posso dizer que hoje eu tenho a mesma possibilidade que eu tinha quando eu não conhecia inglês? Ao aprender inglês, o mundo se abriu para mim, inclusive a possibilidade de traduzir esse material. Como é que eu vou dizer que o meu conhecimento hoje não é superior ao conhecimento que eu tinha antes de estudar inglês e que o meu conhecimento depois de ser alfabetizada não era superior ao que eu tinha antes de ser alfabetizada? E as pessoas aceitam isso de uma forma impensada, irracional. Quando eu começo a contar essa história, já aconteceu várias vezes, de dizer, eu estava num contexto em que estava sendo discutido, defendido a ideia do mito, né, da impossibilidade de considerar superior a cultura escrita, a cultura oral. As pessoas falam assim, sim, é verdade, não é superior mesmo. Não, peraí, eu quero combater a ideia, mas quando eu começo a dizer, as pessoas já estão concordando, dizendo, sim, é verdade, não é superior. Gente, é superior, sim. Saber ler é melhor do que não saber. E saber ler bem é melhor do que saber ler mal. E conhecer gramática e lógica, né, professor? Saber analisar as argumentações, as premissas e tirar conclusões é melhor do que ser enganado por qualquer discurso. Mas nós estamos sendo levados a pensar nas escolas de todos os níveis do Brasil, que tanto faz aprender a ler e escrever. O importante é conhecer o mundo, o importante é explorar o mundo. eh, o conhecimento por meio da observação é melhor do que o conhecimento livresco. E é essa falácia que está nos roubando
possibilidade de uma nação livre. Bom, muito obrigado, professora doutora Inês, professor doutor É. Antônio, com o coração cheio de alegria por esse conhecimento que nós adquirimos. Nós encerramos esse podcast. Que Deus abençoe e muito obrigado.